que nos espera aí, e o que nos espera e o que vocês esperam, né, dessa disciplina de Direito Penal 2. Vocês vão ser inseridos agora nos tipos penais incriminadores, né, a parte do Código Penal onde tem efetivamente os crimes, e a começar pelos crimes que são mais importantes, haja visto que o critério de ordenação dos títulos e capítulos do Código Penal segue o critério de bem jurídico mais importante, né? Um critério decrescente de bem jurídico mais importante. Tanto é que a gente começa pelos crimes contra a vida, que é, sem dúvida alguma, o bem jurídico mais importante. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou apresentar o plano de ensino a vocês, qual é a metodologia, né, que a gente vai utilizar. Eu vou apresentar também o AVA, né, o novo ambiente virtual de aprendizado do Unifonline, como é que ele está dividido para essa disciplina. Então, fiquem à vontade hoje, né? Hoje, como a gente, a não ser que seja mais para o final da aula, vai começar realmente, efetivamente, a ter aula teórica, mas nesse momento da apresentação, vocês fiquem à vontade para deixar microfone e câmera ligada, para interromper e fazer perguntas na hora que bem acharem convenientes, ok? Fiquem à vontade. Que é muito complicado para o professor. Eu estou aqui na frente dessa tela desse computador desde 7h30 da manhã, e aí, às vezes, eu fico olhando só para um bocado de figurinha calada, olhando para mim, aí bate assim meio que um desespero, um sentimento de abandono e solidão, certo? Então, me ajudem aí na motivação, viu, pessoal? Não que eu não esteja motivado, eu sempre sou muito motivado, porque a coisa que mais gosto na minha vida é de dar aula. Vou falar um pouco de mim, né, me apresentar, o que me habilita aqui, a estar aqui com vocês. Eu sou professor da Unifor desde 2010, né, então já estou completando 10 anos de magistério. Ensinei em outras instituições de ensino, em pós-graduação. Tenho 2 formações em nível de graduação, né? Minha primeira formação na área de redes de computadores, a segunda na área do direito, e durante esse tempo de formação eu fiz algumas pós-graduações. Sou pós-graduado em docência, em direito processual, em ciências jurídicas, em tecnologias para negócios, inteligência artificial, big data e data science. Tenho mestrado em ciências jurídicas e econômicas. Vocês veem que minha vida é bem agitada, né? Eu não paro. E ensino especificamente a área de direito penal e processo penal durante todo esse tempo. Inclusive, vocês devem estar meio que... O que tem a ver essa questão de informática com... Mas a gente tem grupos já aí, laboratórios funcionando de tecnologia jurídica. Depois vocês se informam melhor, se quiserem participar. E já alunos com publicações até nessa área, até em congressos internacionais. E é bastante promissor a junção dessas 2 áreas. Então, algo que era meramente repetitivo, que era feito pelos advogados, hoje em dia existem algoritmos de inteligência artificial que auxiliam bastante a vida desses profissionais, não só do advogado, né, mas já tribunais de justiça. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
tem projetos nessa área e no Brasil inteiro. Bem, mas eu estou encarregado, né, de acompanhar vocês, e aí eu falo acompanhar porque isso tem que ser uma parceria, né, orientá-los no estudo do conteúdo do Direito Penal 2. O conteúdo é bem interessante, talvez o mais interessante do Direito Penal, haja vista que a gente vai tocar em coisas que são, não que sejam agradáveis, mas que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia, certo? Nem que seja por meio de notícia, haja visto que eu não quero que ninguém vivencie isso no dia a dia pessoalmente, né? Então, vou projetar aqui para vocês o plano de ensino para a gente ir seguindo, né, dando uma sequência ao que nos espera. Estão visualizando aí na tela? Sim. Okay, obrigado, Marcos. Vamos lá, né? Então, já passei por essa parte aqui. Então, o que nós vamos estudar aqui em Direito Penal 2? A gente começa o título dos crimes contra a pessoa, né? Que vão envolver aí desde os crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação da vida e da saúde, liberdade individual, honra. Então, tudo isso faz parte, está dentro do título dos crimes contra a pessoa. Em seguida, a gente vai ver os crimes contra o patrimônio, né, que envolve aí os crimes de furto, roubo. Em seguida, os crimes contra a dignidade sexual. E aí, pessoal, aqui fica um alerta. Nós não seguiremos a ordem do Código Penal, certo? A gente seguiu a ordem do que a gente acha mais relevante para ser tratado. Então, se vocês forem ver no Código Penal, os crimes contra a propriedade imaterial e os crimes contra a organização do trabalho, eles vêm antes dos crimes contra a dignidade sexual. Mas, devido à relevância do tema e até mesmo a facilidade de entendimento dos crimes contra a propriedade imaterial, que dentro do Código Penal, salvo engano, só restou um, o resto foi tudo revogado. E os crimes contra a organização do trabalho também a gente deixa por fim, porque é algo de fácil assimilação e não tem controvérsias, nem jurisprudenciais, nem controvérsias doutrinárias. Então, dentro dos crimes contra a pessoa, como eu já disse, nós vamos ter os crimes contra a vida. Então, observem, como eu disse, que a opção do legislador de 1941 foi ordenar a disposição de títulos e capítulos, começando pelos bens jurídicos mais importantes. Daí que a gente tem, como primeiro capítulo do título 1, a vida, né? Não se pode usufruir outro bem jurídico sem vida, né? Em seguida, a questão das lesões corporais, né? Aí vem a questão da integridade física e, na sequência, a periclitação da vida e da saúde, porque é menos importante que lesão corporal, porque lesão corporal é um crime de dano, é aquela conduta que efetivamente atinge o bem jurídico, enquanto que, quando se fala de periclitação, nós estamos falando de uma mera probabilidade de dano, é um perigo. Aí vem a rixa, que é um capítulo que só tem um artigo, rixa. O capítulo se chama rixa, o artigo se chama rixa. Em seguida, nós vamos ter os crimes contra a honra e contra a liberdade individual, fechando aí os crimes contra a pessoa. Dando sequência, a gente vai ver os crimes contra o patrimônio,
É onde a gente vai ver o que é furto de coisa comum, roubo, extorsão, o dano, apropriação, estelionato, receptação e algumas disposições comuns a todo título contra o patrimônio, como a questão das imunidades. E aí, como eu falei, a gente inverte aqui um pouco a sequência que o Código Penal traz para tratar da dignidade sexual logo após o patrimônio. Então, aqui nos crimes contra a dignidade sexual, nós vamos ver, dentro do título, né, nós temos 2 capítulos, seria o crimes contra a liberdade sexual, onde contém o estupro, a violação sexual mediante fraude, o assédio sexual, e aí os crimes sexuais contra o vulnerável, né, e a vulnerabilidade a gente vai ver mais na frente, que ela é uma questão etária, né, ou seja, quando é menor de 14 anos ou quando tem alguma deficiência que comprometa a sua liberdade de consentimento para a prática de ato sexual. Em seguida, nós vamos ver a questão do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição, outra forma de exploração sexual. O lenocínio nada mais é do que essa exploração da prostituição, né, pessoal? Então, nós não temos a conduta de prostituição típica no nosso Código Penal. Prostituir-se não é crime, mas o fato de alguém explorar a prostituição alheia, isso sim é crime, apesar de hoje na doutrina já haver vozes, né, no sentido de descriminalizar essa conduta, porque isso seria uma interferência do Estado nas condutas que dizem respeito meramente ao particular. Em seguida, temos ainda o traje público ao pudor, e que encerra essa questão dos crimes de natureza sexual. E aí, encerrando o semestre, nós vamos ter os crimes contra a propriedade imaterial e os crimes contra a organização do trabalho. Então, esse é o conteúdo destinado a essa disciplina. Tranquilo até agora? Então, nós não temos ainda informações que gerem dúvidas, né? Temos o nosso cronograma, né, pessoal? E aí nós vamos tentar segui-lo, certo? Na medida do possível, para que vocês não tenham surpresas. Então, obviamente que a gente pode... O cronograma é um planejamento, né? Pode ser que aconteçam situações em que a gente tenha que alterar, mas uma coisa aqui que é inalterada são as datas de provas. Então, deixa eu ver se eu encontro logo aqui. Então, já no dia 23/9 e 28/9, nós vamos ter a V1. Né? Então, nós temos praticamente um mês de aula até a V1. Né? Observem que sempre, antes das aulas, eu coloco uma data para que a gente faça um checkpoint, né? Uma checagem do aprendizado até aquele momento, por meio de uma revisão. Aplicação de questionários em que nós discutiremos, vocês terão a oportunidade de resolver e eu de comentar, certo? Então, sempre antes de cada avaliação, eu faço esse ponto de checagem do aprendizado, referente, obviamente, àquilo que já foi visto e será motivo de avaliação, respectivamente, em cada período, né? E, na aula seguinte, eu faço um feedback da avaliação, né?
apontando aí, né, dentro de uma análise geral, quais foram os pontos que eu senti que a turma sentiu mais dificuldade, e também, de forma individual, o exercício, né, do aluno do direito de recurso, né, exercício do jus esperneandi, né, obviamente porque, graças a Deus, eu sou falível e eu posso cometer erros na correção de uma avaliação, e aí vocês fiquem à vontade de argumentar, porque eu não tenho nenhum problema em rever meus erros. Eu vou logo lá para o final, onde tem um resumo das avaliações. Eu só não entendo por que o Unifor Online não consegue ordenar isso por data, né? Então, o problema é que ele bota o mês de dezembro na primeira coisa, mas tudo bem. Então, a gente já viu que a primeira chamada vai ser 23 e 28/9. Se vocês observarem, pessoal, eu sempre faço a primeira chamada numa quarta-feira, né? A nossa aula é segunda e quarta, né? Na quarta-feira. E a segunda chamada na segunda-feira. Por quê? Isso tem um motivo. O motivo é o autoaprendizado. Que é quando você faz uma avaliação e não consegue se dar bem, seja lá por qual motivo, seja porque no dia não amanheceu bem, amanheceu doente, com problema de saúde, já pensou fazer uma prova com a rinite alérgica? É horrível. Eu já fiz, é terrível. E aí você vai ter um final de semana para refletir sobre suas deficiências. Por isso que a segunda, eu tenho um final de semana entre uma chamada e a outra. Porque eu permito que o aluno faça as duas chamadas. Então, se por um acaso, né, vou pegar aqui aleatoriamente o nome de alguém, certo? O Carlos Eduardo fez a V1, primeira chamada, e não se deu bem. E aí ele reflete sobre seus erros, certo? Sobre seus acertos. Tem um final de semana para fazer as devidas correções do seu aprendizado, e aí vem para fazer a segunda chamada. E dessa forma fazer os ajustes no seu aprendizado. Prova, para mim, pessoal, a avaliação não é meramente para... Eu tenho um problema até em definir o que é. Eu gosto que ela sirva de uma oportunidade de aprimoramento, né? Então, por isso que eu permito fazer a primeira e a segunda chamada. Então, mas tem uma nota limite? Olha, eu já tive aluno que tirou 9,8 na primeira chamada e veio fazer a segunda chamada. Então, o limite é a loucura de cada um, né? Porque se tirasse 9,8, eu vinha era nada fazer outra prova. Mas cada um sabe o que é melhor, né? Tranquilo até agora, pessoal? Sim? Dormiu todo mundo? Eu fico com a impressão que eles botam essas figurinhas aí e vão dormir. Ou então foram almoçar, né? Deixar só o professor com fome. Tá tudo bem, professor. Está acompanhando. Certo? Então vamos lá. Aqui tem as datas das provas, como eu disse. O cronograma é um planejamento, eu posso alterar, mas a data de prova eu não altero. Isso por uma questão de segurança para o aluno. Chato, né? O aluno se programou para fazer a prova no dia 23/9, aí eu resolvo mudar. Não acontecerá isso, de forma alguma. Quanto à bibliografia, pessoal. Nós temos a bibliografia
básica e temos essa bibliografia básica, todo semestre aumenta mais, mas vamos lá. E temos a bibliografia complementar, certo? A diferença de bibliografia básica para complementar, pessoal, não é que um livro é melhor do que o outro. É porque a básica, certo? A universidade se compromete a ter um maior número de volumes na biblioteca física, né? E isso já foi ultrapassado também, porque a gente tem a biblioteca virtual, inclusive com volumes já atualizados para 2020, viu? Que é o que eu recomendo que vocês utilizem, por conta do pacote anticrime. Então, no dia 23 de janeiro de 2020, entrou em vigor o chamado pacote anticrime, que é uma lei que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e uma série de leis extravagantes. Então, tem pontos da nossa disciplina que vão ser afetados pelo pacote anticrime? Sim. Então, provavelmente, os livros que tem aí, que tem 2015, 2013, 2012, não pegue um livro desse, pelo amor de Deus, né? Então, na biblioteca virtual, já vai estar livros atualizados até 2020. Não tem nem um que conste aqui, mas, por exemplo, ó, do Bittencourt, que é um ótimo livro, tem digital já até 2019. Esse do Bussat também tem até aqui é 17, né? 18, 14. Mas eu já vi, pessoal, que tem livros de 2020 já com um pacote anticrime. De qualquer forma, eu vou fornecer material complementar a vocês que trazem essas modificações, certo? Então, vocês não vão sofrer prejuízo em relação a isso. Tranquilo? Então, nós já tocamos no plano de ensino, no conteúdo, né, que nós vamos estudar, na questão de avaliações, na questão de bibliografia, que é o que é mais importante no plano de ensino. Outro aspecto, pessoal, que eu vou tratar com vocês é sobre frequência. A chamada será feita toda a aula. Então, diferentemente do semestre passado, quando não tínhamos o registro de frequência, nesse semestre haverá registro de frequência. Então, ao final da aula, eu vou pedir que vocês digitem a matrícula, que é para que eu fique registrado, né? Porque a aula é gravada, então fica registrado a frequência de cada um de vocês, certo? Dúvidas? Tudo ok? Tudo sobre avaliação, sobre nem aquelas dúvidas que todo semestre tem, vai ter trabalho, não vai, como é a nota, nem isso. Pessoal, eu não costumo passar trabalho para nota, certo? A nossa AV1 será a média do trabalho com a prova. Eu não faço isso, certo? Porque é complicado esse negócio. O próprio nome já diz, né? Trabalho. Mas eu dou uma série de oportunidades de vocês pontuarem até a data das avaliações, certo? Então, eu utilizo quiz, né, durante a aula. Então, por exemplo, a gente encerra os crimes contra a vida. Aí eu disponibilizo um quiz que você tem que fazer até o final da aula. E aí vai somando, né, uma pontuação extra, a depender do número de quiz, né? Então,
Se eu aplicar 3 quizzes até haver 2 quizzes, então, quem fizer os 2 tem 1 ponto. Quem fizer só 1 tem meio ponto. E a participação naquela aula de checagem de aprendizado, que é por meio de questionário, a participação do aluno também atribui 1 ponto. Então, você pode chegar em cada etapa com até 2 pontos, né? Então, eu acho melhor do que fazer trabalho, e aí eu descobri, né, que você teve o maior trabalho de escrever e alguém da internet copiou seu trabalho, né? Então, isso é traumatizante, certo? Tanto para mim, quando eu descobri que você foi copiado, quanto para você, né? Que vai ter que abrir um processo contra a pessoa que lhe copiou de direitos autorais. E aí nós só vamos ver crimes contra a propriedade material no final do semestre, né? Vai ser difícil você fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Do tal do AVA, né? Certo? Então, o que é que vem a ser esse AVA? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que é esse tal de AVA. Pessoal, antes de mostrar o AVA para vocês, é um pedido, não é obrigatório não, certo? Só quem quiser. Não sei se vocês já têm e-mail com o domínio @unifor.br, certo? O que acontece? Eu estou com 12 alunos aqui. Eu tive que autorizar 12 vezes, e cada vez que um aluno entra, eu tenho que autorizar a entrada. Só porque o aluno não tem o e-mail da Unifor, o e-mail institucional. O e-mail institucional possibilita você entrar na sala de aula sem pedir permissão. Você entra direto, ok? Então, aqueles que puderem fazer o e-mail institucional, já puderem usar, certo? É interessante, certo? Porque facilita muito a vida da gente. E para quem não sabe onde é que cria, você vem aqui em pessoal. Só um minuto que eu acho que eu fui deslogado. Foi. Vem aqui em pessoal, aí tem e-mail, criar conta. Pronto, só isso. É uma conta criada no Google, mas com o domínio Unifor. Sempre que alguém tenta entrar na sala, eu recebo uma mensagem aqui e para a minha aula. Alguém fora da Unifor está tentando entrar. Aí eu tenho que permitir, autorizar a entrada. Certo? Mas quem não quiser criar, não tem problema nenhum. Eu vou continuar autorizando do mesmo jeito. Tranquilo? Outra observação. O link de entrar na sala, pessoal, ele é o mesmo para todo o semestre. Então, eu vou continuar mandando por alguns dias ainda, no Torpedo, no grupo do WhatsApp, e quando eu apresentar o AVA, você vai ver que tem um local lá que você clica e já vai para a sala. Ok? Então, vamos lá, a apresentação do AVA. Vocês vêm aqui em Educação Virtual e logo na segunda opção tem AVA. Quando você clica, você é encaminhado a uma nova tela. Na verdade, pessoal, eu vou sair aqui.
Quando você clica no AVA, só um minuto que tem alguém pedindo para entrar na sala. Quando você clica lá, AVA, né? Vou repetir. Você vem aqui, AVA, ele remete para outra tela, que vai pedir novamente sua matrícula e senha. Certo? Quando você acessa, ele vai mostrar esses quadradinhos aqui das disciplinas que vocês estão cursando no semestre. No meu caso, são as disciplinas que eu leciono, né? Certo? No nosso caso, Direito Penal 2, é esse aqui. Só um minuto que eu já cliquei, viu, meu povo? Porque está demorando para entrar. Logo que vocês entrarem, vocês vão ter essa tela. Então, o nome da disciplina, né, com o código da disciplina. Vocês vão ter esse gráficozinho de progresso, ou seja, cada vez que você acessa um item do AVA, o seu progresso vai aumentando. Então, tem como o professor saber do engajamento do aluno em relação ao AVA pelo seu progresso, né? Então, tem como a gente saber quem já fez o quê, quem clicou aonde, certo? Aí, nós temos uma apresentação, certo? Observe, eu disse que assim que você entrasse na disciplina, tinha logo aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai para a sala de aula síncrona, né? Então, basta entrar no AVA, clicar aqui, que você já vai diretamente para essa nossa sala que a gente está conversando. Só um minuto, tem mais alguém pedindo para entrar. Ok? Aí vem as informações da disciplina, a ementa, né, da disciplina, aquilo que a gente já falou, tudo que tem no plano de ensino, um sumário do que a gente vai ver, né? Alguns avisos, o calendário acadêmico, o plano de ensino. Certo? Então, plano de ensino, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, o calendário acadêmico seria, né, o calendário do semestre inteiro para vocês se guiarem. Em seguida, pessoal, tem um resumo da disciplina, mas não de forma textual, de forma gráfica. Então, eu fiz um mapa mental para cada uma das unidades, com exceção da 5, 6 e 7, que eu fiz um mapa só, porque são interligadas. Então, se você clicar aqui, né, ele está fazendo o download, certo? Aí você vai ver o mapa mental de cada disciplina, né? Vai fazer o download. Vou voltar aqui para a disciplina. Então, dê uma olhada, né? Porque isso aqui é uma maneira de, graficamente, você ter a visão de cada uma das unidades. Aí nós temos 8 bloquinhos, né? Então, nesse primeiro bloco, nós vamos ter... Não sei se ele vai deixar eu entrar aqui. Pronto.
Então, aqui na apresentação, nós vamos ter os mapas mentais, então vocês... É uma parte gráfica de cada uma delas, né? Vou pegar um menor que dá para ver. Então, aqui os crimes contra o patrimônio, né? Então, dá uma ideia, né, do que a gente está estudando. Esse cronograma de checagem com aluno é aquilo que eu já passei para vocês, né, lá no plano de ensino, onde tem revisão, é o plano de checagem, né, onde nós vamos fazer a validação do que foi apresentado para cada unidade. Na verdade, não é para cada unidade. O que eu faço para cada unidade é o quiz. O, o cronograma de checagem é feito para cada período, né? Então, antes da V1, antes da V2, antes da V3, certo? Então, nessa apresentação, deem uma olhada nisso. Depois vamos para a unidade 1. Aí temos a apresentação da unidade 1. E para todas as unidades, pessoal, vou ter material. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, professor. Pessoal, desculpa, teve uma queda de energia aqui em casa, certo? Mas vamos voltar. Foi queda de energia, eu sei de onde eu parei. Eu estava
estava explicando o AVA, né? E eu estava abrindo a unidade 1. É isso mesmo? É onde vocês ouviram? Isso, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, toda bloquinho de unidade, né, eu mantive uma estrutura idêntica para facilitar para vocês. Então, nós vamos ter material didático, material complementar e atividades. Nós vamos ver isso em todos os blocos. Material didático, eu vou postar para vocês o arquivo com slides que eu projetar, ou algum material ou algum artigo, algum outro material que eu ache interessante para vocês. Material complementar não é material do professor em si, é um material que é da disciplina. Então, todas as disciplinas de Penal 2 têm esse mesmo material complementar. Isso foi feito em conjunto, né, com todos os professores de Penal 2 e são sugestões, né, de vários professores que foram incorporadas à disciplina. E em relação a atividades, eu vou colocar links, né, eu falei que eu faço aqueles quizzes, né, eu utilizo a ferramenta chamada Socrative, mas eu posso utilizar a ferramenta do próprio Moodle, né, que é o AVA da Unifor. Eu vou resolver o que fica melhor. E o link vai ser postado aqui, certo? No dia que for ocorrer, obviamente, eu aviso, certo? Vocês vão observar isso em todas as unidades, né? Na unidade 2 também. O patrimônio tem a mesma estrutura. Na unidade 3 também, né? Tem a mesma estrutura. Certo? Então, para quem não conhece, esse aqui é o NUT, viu, pessoal? Aquele Guilherme de Souza NUT. Então, é uma pequena aulazinha dele sobre crimes contra a propriedade material, nos crimes contra a organização do trabalho também. Tem esse material aqui é um julgado que fala sobre competências. A questão dos crimes contra a dignidade sexual. E aí, também a mesma coisa, material didático, material complementar. Esse vídeo aqui foi uma sugestão minha, é uma música do Titãs, que se chama Me Estuprem, né? Que vai servir como base para a discussão da culpa da vítima nos casos de estupro, se é que isso... Existe essa discussão, apesar de eu considerar que a vítima não tem um comportamento a ponto de fazer com que alguém a violente, né? Mas serve de pano de fundo para essa discussão. Continuando com os crimes, crimes que têm de natureza sexual, nós temos aí a unidade 6, que no caso ainda não tem nenhum material, mas vai ser colocado, e a unidade 7 também, da mesma forma. Então, essa é a estrutura, certo, do novo ambiente virtual de aprendizagem, né? O AVA. É bem simples, é bem fácil de navegar, vocês não terão dificuldade alguma, certo? Detalhe, pessoal, as avaliações, elas não serão feitas no AVA ainda, certo? As avaliações continuarão no Unifor Online. Então, aqui em Educação Virtual, nós temos, eu não sei como é que aparece para vocês, ou se vocês fizeram prova online no semestre passado, mas vai continuar no prova online.
Então, utilizando o Unifor Online e não o AVA. Quanto à questão da disponibilidade, né, pessoal, da minha disponibilidade em relação a vocês. Eu sou bem acessível, vocês já puderam perceber. Então, fiquem à vontade para, a qualquer momento, entrar em contato comigo via WhatsApp, se quiser pelo grupo, se não sentirem à vontade, chama no particular, ou se quiserem utilizar o torpedo do Unifor Online, também fiquem à vontade, que logo que se for para tirar uma dúvida, logo que eu souber a resposta, porque pode ser que seja uma coisa que não saiba, né? Eu respondo, certo? Então, não tem problema nenhum, sou bem acessível em relação a isso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo, professor. Então, vamos começar, porque para não perder tempo. Só um instante que eu vou mudar aqui a apresentação. Pessoal, eu vou apresentar uma tela, né, de uma apresentação PowerPoint. Qualquer pergunta vocês façam pelo microfone, porque quando eu estou nesse modelo aqui, eu não consigo ver o chat, né? Então, vamos lá. Estão vendo a tela? Sim, professor. Sim, estamos. Sim. Pessoal, então, por que eu chamo de proteção penal ao indivíduo? Porque são crimes, pessoal, que envolvem especificamente o bem jurídico individual, assim como vida, integridade física, liberdade individual, honra e os crimes sexuais. Não entrariam aqui na proteção ao indivíduo os crimes patrimoniais, né, porque aí é a proteção ao patrimônio. Aqui o indivíduo seria o detentor do bem jurídico tutelado. Antes de eu começar a explorar os tipos penais em espécie, certo? Os incriminadores, obviamente, que é o que a gente vai estudar, eu gosto de conversar com vocês sobre o que eu chamo de teoria geral da parte especial, certo? Que é basicamente como são organizados os títulos, os capítulos, as seções, os artigos, certo? Então, vocês percebem, e aí já perceberam, né, com essa mudança para penal 2, que nós temos uma grande divisão no Código Penal, que é a chamada parte geral e a parte especial. Na parte geral tem regras que se aplicam a toda norma penal. Então, quando se vai ver regras, por exemplo, de prescrição, regras de concurso de agentes, de concurso de crime, certo? O que é um crime
material, que é um crime formal próprio, que é um crime formal impróprio, vai estar na parte geral, porque isso se aplica a toda a legislação penal, quer seja do Código Penal, quer seja legislação extravagante. E temos a parte especial, que, regra geral, nós temos normas penais incriminadoras, ou seja, nós temos aquilo que o legislador entende que é proibido. Então, o conteúdo da norma penal incriminadora, ela é uma proibição. O conteúdo, mas a sua redação, ela é uma conduta. Então, por exemplo, no artigo 121, nós temos o crime de homicídio, que é matar alguém. Né? A descrição do tipo penal é uma conduta, matar alguém, mas o seu conteúdo, certo? É uma proibição. Quer dizer que você não deve matar alguém. Então, essa vai ser toda a estrutura de um tempo de tipo penal incriminador. Sempre a descrição da conduta, mas que em seu conteúdo tem a proibição daquela conduta. E a parte especial, pessoal, eu digo não, ela é, na verdade, tem na sua maioria das normas incriminadoras, porque nem toda norma que está na parte especial, ela é incriminadora. Por vezes, nós vamos ter normas penais que são explicativas. Um exemplo, se você for no artigo 327, você não vai ter um crime lá. Você vai ter lá a explicação do que é que o Código Penal considera como funcionário público para efeitos da lei. Então, por isso é que nós temos, regra geral, normas penais incriminadoras, mas nem tudo que está na parte especial, ela é uma norma incriminadora. E essa norma, ela tem uma estrutura, pessoal. Ela tem um nome em iuris, um preceito primário, um preceito secundário, elementares e circunstâncias. Então, o que é o nome em iuris? Se você abrir aí o seu vade-mecum, ou abrir uma aba no seu navegador e procurar o Código Penal no site do Planalto, né, onde está atualizado, você vai ver que acima de artigo 121, matar alguém, tem um nome em negrito, que é o nome do crime, homicídio. Então, quando se fala em nome em iuris, né, esse nome jurídico se refere ao nome do crime. A regra geral também que tenham. Alguns crimes não têm nome, certo? Quando isso ocorre, legalmente, ele recebe o nome do crime anterior. Por vezes, o doutrinador batiza esses que não têm nome, mas legalmente, ele recebe o nome do anterior. Por exemplo, os artigos 345 e 346. Se você olhar o que está acima deles, tem lá em negrito. Exercício arbitrário das próprias razões, acima do 345. Mas o 346 não tem nada. Então, legalmente, ele receberia o nome do 345, certo? O preceito primário seria o conteúdo, né, seria a descrição da conduta que é proibida. Então, o preceito primário do artigo 121 é matar alguém. Já o preceito secundário é a pena que é combinada àquele tipo penal. Então, se eu tenho lá no caput do 121 matar alguém como preceito primário, tem lá pena de 6 a 20 anos. Seria o preceito secundário. Elementares, pessoal, é tudo aquilo que é obrigatório estar presente na conduta para que aquela conduta seja considerada crime.
sem ela não é crime, ou pode ser outro crime. Por exemplo, nós vamos ver logo no artigo 123, o infanticídio. Matar a mãe, né, o próprio filho, durante o parto ou logo em seguida, estando sob os efeitos do estado puerperal. Ora, para que seja um infanticídio, nós temos aí um elementar chamado mãe. Se a pessoa que mata um recém-nascido não é a mãe, nós não podemos dizer que aquilo é um infanticídio, porque mãe é elementar do tipo penal. Sem um elementar, o tipo penal não sobrevive. Nesse caso, há uma desclassificação, nesse exemplo que eu dei, porque se matar um recém-nascido não for a mãe sob a influência do estado puerperal, for outra pessoa, ele está praticando um homicídio. Então, a falta de um elementar pode desclassificar o crime ou pode tornar aquela situação atípica, torná-la um irrelevante penal. Certo? Então, isso é a função do elementar. Todo tipo penal tem uma série de elementares. Então, nós vamos ver que para configurar o crime nós precisamos identificar a objetividade jurídica, ou seja, qual é o bem que é protegido. Precisamos identificar o objeto material, sobre o que, né, qual pessoa ou coisa recai a conduta delituosa. Precisamos saber o sujeito ativo, ou seja, quem praticou o crime, no caso do infanticídio, se não for a mãe, né, aí é o que chamamos de crime próprio. O sujeito passivo, aquele que sofreu a conduta, no caso do infanticídio, necessariamente tem que ser um recém-nascido, ou durante o parto ou logo em seguida, certo? Então, é tudo aquilo que é vital para sobrevivência do tipo penal. Sem ele, sem o elementar, pode ocorrer duas coisas. Ou a desclassificação, que é a mudança da tipificação de um crime para outro crime, ou torná-lo irrelevante penal, ou seja, a conduta não é típica. Por exemplo, fulano de tal atirou num cachorro. Vamos analisar os elementos. Há a conduta de tirar a vida? Mas a vida é de um ser humano? Não. Então, nós não temos a elementar objetividade jurídica, que é a vida humana, certo? Pode ser até um crime ambiental, né? Vai ser desclassificado para crime ambiental. Mas não pode ser um crime contra a vida, porque quando se fala da vida, nós estamos falando da vida humana. E circunstância, pessoal, é tudo aquilo que circunda, que está ao redor da conduta. Ela pode até ser retirada, a conduta continua sendo crime. Então, circunstância é aquilo que agrava ou atenua, certo? Qualifica ou privilegia a conduta. Sem ela, o crime persiste, continua, mas não podemos qualificar ou privilegiar ou diminuir a pena ou aumentar a pena. Exemplos. Quando a gente estiver analisando o crime de homicídio, nós vamos ver lá causa de diminuição de pena do homicídio, por relevante valor moral ou social. Isso é circunstância. Porque se eu tirar o relevante valor moral, se alguém matar o outro, uma outra pessoa, tirar a vida de outra pessoa, mesmo que não haja relevante valor social ou moral, continua tendo o homicídio, o crime persiste. Mas se eu colocar essa circunstância, relevante valor moral ou social, nós vamos ter uma causa de diminuição de pena. Então, elementar é vital para o tipo penal, já circunstância ou não. Circunstância pode melhorar ou piorar a situação do agente que pratica o crime. Uma outra questão dessa teoria geral da parte geral, eu trago a ordem dos tipos penais, e isso eu já
comentei, né? Então, nós temos a grande divisão entre parte geral e especial, e a parte geral especial é dividida em títulos, né, que são 11. E os títulos são divididos em capítulos, né? Por exemplo, o título 1 são os crimes contra a pessoa. O capítulo 1 do título 1 são os crimes contra a vida. O capítulo 2 dos crimes contra a pessoa, lesões corporais. O capítulo 3 dos crimes contra a pessoa, da periclitação da vida e da saúde. E assim vão se dividir. Por vezes, pessoal, alguns capítulos ainda têm a subdivisão, que são seções, certo? Ainda dentro dessa teoria geral da parte especial, a gente tem que fazer diferença ainda entre tipo penal e tipicidade. Então, tipo penal é aquilo que está previsto no Código. Então, o artigo 121 é um tipo penal. Ele tipifica a conduta de matar alguém. E a tipicidade, pessoal, é o amoldamento do fato que ocorreu ao tipo penal. Então, João atirou em José, tirando a sua vida. Esse é o fato. Se amolda a um tipo penal, sim, ao artigo 121. Então, o fato é típico, tem tipicidade. Quanto a elementares e circunstâncias, eu já, agora há pouco, acabei de fazer a diferença. Elementares, aquilo que é vital, imprescindível para a sobrevivência, digamos assim, né, do tipo penal, enquanto que circunstâncias são aqueles que são meros acessórios, né? Por exemplo, o local do crime, o meio de execução, o motivo, tudo isso é circunstância. E aí eu trago para vocês alguns elementares que tem que ser, que pelo menos as principais que tem que estar presentes nos tipos penais. Nós temos aí o verbo, né, do tipo, o núcleo do tipo, que é o verbo. Então, por exemplo, no tipo penal matar alguém, obviamente que o verbo é matar, né? E aí, pessoal, em relação a esses as elementares, nós temos classificações, né? Então, quando se classifica tipos penais em relação ao núcleo, né, nós podemos ter tipos penais com apenas um núcleo, que são chamados tipos uninucleares, e temos tipos penais que têm vários núcleos. O exemplo que eu trago para vocês, né, que é um exemplo bem robusto, seria o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. A Lei 11.343 é a lei de drogas. O artigo 33 é o tráfico de drogas. O artigo 33 da lei de drogas, pessoal, tem 18 verbos. Então, são várias condutas que são típicas no crime de tráfico ilegal de drogas. Aí, quando o crime tem mais de um núcleo, são multinucleares, ou tipos de múltipla conduta, né? A depender do doutrinador que você eleja para estudar. Outro elemento do tipo que é super importante, o sujeito ativo, né? É quem pratica a conduta. Certo? Então, quanto ao sujeito ativo, a gente pode ter algumas classificações também. A gente pode ter, por exemplo, um crime próprio, ou seja, só pode ser praticado por determinadas pessoas, como, por exemplo, nos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Então, só quem pode praticar o funcionário público. Isso não importa que em concurso de agentes
outra pessoa que não seja funcionário público possa participar, inclusive como coautor. E temos também os que são chamados de crimes de mão própria, só podem ser praticados por determinada pessoa, não admitindo coautoria, admitindo a mera participação. Um exemplo é o próprio infanticídio, né? Matar a mãe sob a influência do estado puerperal, o próprio filho. Ora, mas se alguém não mata, mas auxilia, por exemplo, entrega um travesseiro para que a mãe sufoque o filho, essa pessoa que entrega o travesseiro, ela não pratica o verbo do tipo, mas ela é partícipe. E aí, nos casos dos crimes que são de mão própria, admite-se a participação somente nessa condição de partícipe. E, predominantemente, só podem ser praticados por pessoa física, né? Então, por que predominantemente? Existem crimes que podem ser praticados por pessoa jurídica? Existem, sim. Por exemplo, crimes ambientais, né? Então, há possibilidade, sim, de haver crimes em que atuem como sujeito passivo pessoa jurídica. Continuando aqui, em relação aos principais elementos, temos ainda o sujeito passivo, né? O sujeito passivo é aquele que sofre a conduta, certo? Então, é aquele que é o titular do bem jurídico tutelado. Então, quando eu falo de homicídio, o titular do bem jurídico tutelado, aí que é a vida, seria aquele que sofreu o homicídio. E aí nós temos, está com a indentação errada aqui, mas motivos, meios e modo, na verdade, não são elementares, são circunstâncias, são só apenas exemplos, né? Por que praticou a infração penal? Foi movido por violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima. O meio utilizou fogo, o modo, emboscada, traição. Isso aí não é elementar, são circunstâncias. Professor, licença. Sim, pode falar. O senhor poderia voltar um slide rapidinho só para eu terminar a anotação? Isso, obrigado. Eu vou disponibilizar, viu, pessoal, esses slides para vocês. Na verdade, eu já deveria ter disponibilizado. Pronto, pode passar já. Beleza. Ainda, pessoal, a gente pode verificar a finalidade, né? O fim especial. E isso aqui, a finalidade está ligada a um elemento chamado elemento subjetivo, certo? Porque o elemento subjetivo, nós temos aí crimes que são dolosos, né? E que admitem dolo eventual. E temos tipos penais que admitem a culpa. E aí, de antemão, vocês já gravem que, para que um tipo penal seja punido na modalidade culposa, deve haver expressa previsão nele. Então, não é todo tipo penal. E voltando a falar na questão do elemento subjetivo, né, a finalidade, existem tipos penais que exigem não apenas o dolo, mas o chamado dolo específico, ou especial fim de agir. Por exemplo, na extorsão mediante sequestro, o especial fim de agir é privar a liberdade de alguém com a finalidade especial de pedir resgate. Certo? Porque se privar a liberdade de alguém sem essa finalidade de pedir resgate, nós teremos descaracterizado essa situação para o crime de sequestro e cárcere privado.
ao invés de extorsão mediante sequestro. Então, esses conceitos que eu estou estabelecendo sobre elementares de tipo, obviamente que a gente vai martelar isso durante todo o curso, né? Analisando um a um, cada um dos tipos penais, quais são os elementares, as elementares, o que é necessário, obrigatoriamente, para que exista aquele crime. O lugar, né? O lugar também pode influir no crime. Por exemplo, o crime de ato obsceno, né? Que a pessoa... que o lugar tem que ser público, né? Você, por exemplo, tirar a própria roupa dentro da sua casa não é ato obsceno, mas numa praça pública, aí configuraria porque é exigido que o lugar seja público. E o objeto material é a pessoa ou coisa contra a qual recai a conduta delituosa. Essa questão do objeto material é super relevante, porque a falta dele também, né, pode descaracterizar o crime, a falta do objeto material. Aliás, descaracteriza, não pode não, descaracteriza. Vamos supor que alguém quer... José é inimigo de João e deseja acabar com a vida dele. Aí, de longe, ele vê o João sentado numa praça pública e chega por trás e atira no João, sem perceber que João já estava morto. Ora, nós temos a vida como objeto jurídico do crime de homicídio e como objeto material a pessoa humana viva. Nesse caso, se João já estava morto, a falta do objeto material. Não existia uma pessoa humana viva para sofrer a conduta. Tranquilo? Podemos dar sequência? Sim, professor. Sim. Professor, só uma dúvida. A Sim. Luísa está perguntando se vai ser disponibilizado em qual plataforma. Os slides? Isso. Vai ser disponibilizado lá na unidade 1, naquele bloquinho do AVA, material didático. Certo, obrigado. Certo? Então, vamos começar a analisar os tipos penais em espécie, né? O primeiro deles é o homicídio, certo? O que é que diz o artigo 121? Deixa eu abrir aqui o código. Diz o seguinte: homicídio simples. Aí vem, que é o nome em iuris, né? Aí vem pena, reclusão de 6 a 20 anos. Aliás, matar alguém, que é o preceito primário, pena, reclusão de 6 a 20 anos, que é preceito secundário. Aí tem caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, nós temos aqui no parágrafo 1º uma circunstância, não traz nenhum elementar, porque a elementar aqui no caso seria apenas o que está no caput, matar alguém. Pessoal, só um detalhe sobre o homicídio, aliás, o caso de diminuição de pena. Vocês vão encontrar muito doutrinador chamando isso de homicídio privilegiado, certo? Isso está errado. E, inclusive, em concurso público, às vezes eles botam isso. Porque qual é a diferença de um caso de diminuição de pena para um privilégio? Um caso de diminuição de pena, um caso de aumento de pena, sempre vem expresso em fração. Então, aqui diz, se
agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta moção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa diminuição aqui, ela é expressa em fração. Logo, ela não é um privilégio. O privilégio é quando o legislador adota uma nova faixa de pena. Se ao invés dele botasse, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, ele botasse assim, pena de 2 a 10 anos. Aí seria um privilégio. Por quê? Ele estaria estabelecendo uma nova faixa de penas. Mas fiquem atentos, porque eu já vi em concurso público e eu tenho certeza que vocês vão encontrar nas doutrinas que vocês forem estudar, eles chamando de privilégio. Inclusive, eu vi concurso público que dizia assim, o privilégio do artigo 121 tem que natureza jurídica? A natureza jurídica é causa de diminuição de pena. Tranquilo? Fiquem atentos, ligados, que quando se falar em privilégio do homicídio, está se falando de caso de diminuição de pena. Em seguida, nós vamos ter outro nome em iure chamado homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de arma de fogo, explosiva, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne possível a defesa do ofendido. 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aí vem, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Aqui está certo. O legislador chamou de homicídio qualificado e colocou uma nova faixa de pena. Reclusão de 12 a 30 anos. Porque quando é causa de aumento de pena, é a mesma lógica do que eu expliquei anterior. Seria expresso em fração. Mas aqui não, aqui está correto. É um homicídio realmente qualificado. Professor, Oi. num lugar de forma privilegiada, seria o quê? Caso de esse do homicídio, caso de diminuição de pena, como está no Código. Ah, sabe porque meu doutrinador colocou forma privilegiada. Alguém, em algum momento da história, certo, usou o privilégio, e aí os outros que vieram depois saíram repetindo, sem raciocinar. Certo? Mas a natureza jurídica do parágrafo 1º é de caso de diminuição de pena. Certo. Eu só estou alertando que vocês vão encontrar esse equívoco em várias doutrinas. Mas a maioria dos doutrinadores, eles alertam também. Ok? Pessoal, um alerta importante sobre a questão da redação do parágrafo 2º do crime de homicídio qualificado. O legislador aqui adota uma técnica legislativa chamada de interpretação analógica, que não é a mesma coisa de analogia, certo? Analogia é suprir uma vacância, né, por outra norma, aqui não é o caso. Interpretação analógica ou interpretação interleges. O que isso significa? Ele utiliza a técnica seguinte, ele usa exemplos e depois aplica uma fórmula geral. Vamos lá, o inciso 1º diz, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. O que o legislador quer dizer é o seguinte, o que qualifica um homicídio, do inciso 1º, é um motivo torpe. Por exemplo, paga ou promessa de recompensa. Então, paga ou promessa de recompensa é apenas um exemplo do motivo torpe. No inciso 3º, ele diz, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar crime de perigo comum.
O que ele qualifica nesse inciso terceiro? Um meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar crime de perigo comum. Então, o meio insidioso, o veneno colocado sorrateiramente na bebida de alguém, na comida de alguém, é um meio insidioso. Asfixia é um exemplo de meio cruel. Então, ele está dizendo que meio insidioso ou cruel qualifica, como, por exemplo, emprego de veneno, asfixia, ou que possa resultar perigo comum. Perigo comum, pessoal, é um perigo que atinge um número indeterminado de pessoas, como, por exemplo, um incêndio. Ora, eu colocar um incêndio em uma casa, esse incêndio vai trazer perigo, probabilidade de dano para as residências vizinhas, se sim é um crime de perigo comum, certo? Então, o jeito certo de vocês lerem esses dispositivos que utilizam essa técnica de interpretação intralegis é de trás para frente, né? Se o homicídio é cometido por meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, como, por exemplo, veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura. A mesma coisa do inciso 4. A maneira correta de ler é: se o homicídio é cometido mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, como, por exemplo, a traição ou emboscada. Certo? Então, fiquem atentos que isso aqui não é taxativo. Emprego de veneno, fogo, traição, emboscada, são exemplos. Por exemplo, a traição ou emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Matar alguém durante o sono impossibilita a defesa do ofendido. Então, não está aqui no inciso 4, nos exemplos, mas é alcançado pelo inciso 4, porque torna impossível a defesa do ofendido. Tranquilo até agora, pessoal? Vamos com calma, né? Porque hoje é o primeiro dia, vocês, pelo menos eu já praticamente peguei, né, aqui no tranco, né? Porque eu estou dando aula desde 7h30 da manhã, certo? Mas eu sei que para quem está voltando agora, pode parecer meio complicado, né? A gente estava mal acostumado, não é isso? Pessoal, faltam 10 minutos para acabar a aula. Nós vamos entrar agora na análise das elementares e circunstâncias, mais pormenorizada, certo? E aí, para eu não interromper, cortar, né, e ter que começar de novo, eu vou parar por aqui hoje, né? A gente tem 10 minutos aí, e vou pedir, né, para que vocês digitem a matrícula de vocês agora, aí no chat, para poder fazer o registro da frequência. Vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa.